dois dos animais mais icônicos, canídeos ferozes e com habilidades incríveis, que realmente aconteceria se eles se encontrassem cara a cara. Embora tanto lobos quanto pitbulls sejam animais poderosos, um indiscutivelmente venceria qualquer encontro hipotético entre eles. Afinal, existe um fator crucial nesse confronto que coloca a situação a favor de apenas um oponente. Antes de começar, como vocês sabem bem, este vídeo é puramente informativo para descobrir qual animal é mais forte. Eu não apoio de forma alguma embates reais que envolvam animais. Nossa intenção é apenas evidenciar as habilidades, a morfologia e o habitat dos protagonistas deste conteúdo. Então já clique no like e se inscreva neste canal. É gratuito, ajuda nosso trabalho e você fica por dentro de tudo que postamos por aqui. Clique no like e vamos nessa. O termo pitbull é comumente usado para se referir a um grupo de raças de cães que compartilham características físicas semelhantes, como se fosse um grande guarda-chuva que engloba cães como o American Pitbull Terrier, o American Staffordshire Terrier e o Staffordshire Bull Terrier. O nome Pitbull deriva de sua associação histórica com iscas de touro e mais tarde, infelizmente, com brigas de cães. Então vamos imaginar que nesse embate teremos o pitbull mais poderoso entre os cães citados, em seu ápice de força, tamanho e agilidade, ok? O lobo cinzento é o maior membro selvagem da família Canidae. Habita uma vasta área e diferentes terrenos. Sua evolução nesses locais fez com que o lobo cinzento variasse de peso, tamanho e tipo de pelagem, como forma de adaptação natural ao ambiente em que está inserido. Então, neste vídeo, ele também será apresentado em seu auge físico. Talvez o lobo cinzento do Canadá ou do Alasca seja um bom exemplo. Adversários hipotéticos. Pitbulls são conhecidos por seus corpos musculosos e atléticos. Eles têm um peitoral largo e forte, ombros bem desenvolvidos e uma construção robusta. Seus corpos são projetados para força de impulso e agilidade. Pitbulls geralmente têm uma cabeça larga e quadrada com um focinho ligeiramente projetado para frente, o que lhes proporciona uma mandíbula poderosa. Sua boca possui uma abertura mandibular extensa, superior quando comparada de outros cães. Isso facilita a aplicação de mordidas largas que, quando certeiras, podem facilmente causar graves danos. Alguns donos optam por cortar as orelhas e a cauda por razões estéticas, embora essa prática seja controversa e proibida ou restrita em muitos países. É importante ressaltar que a cauda do animal interfere em seu equilíbrio e por isso é fundamental para sua estrutura corporal. Os pelos curtos próximos ao corpo evidenciam ainda mais a musculatura de um pitbull, que na maioria é bem definida. Sim, eles são cães extremamente fortes, capazes de puxar até mesmo veículos. Mas esse corpo de puro músculo esconde uma falha que pode significar o fim para esse cão. Da mesma forma que um gorila possui a pele fina e está vulnerável a ataques cortantes que atingiriam severamente sua musculatura, o pitbull enfrenta a mesma debilidade. Os músculos à amostra podem ser um alvo fácil para um poderoso rival, afinal um corte profundo incapacitaria o animal de se movimentar. Para compensar essa falha, os pitbulls apresentam uma agilidade impressionante de fábrica, e acertá-los é realmente um desafio. Apesar de temidos, eles não são cães grandes, mas sim médios. Os maiores entre eles costumam medir entre 45 e 53 centímetros de altura na cernelha. O peso pode variar, mas geralmente fica entre 13 e 30 quilos. Claro que toda regra tem exceção e podem existir exemplares maiores e mais pesados, porém são raros. Os lobos cinzentos são os maiores membros da família canina, pesando entre 30 e 80 quilos. Sua cernelha chega a 85 centímetros e seu comprimento pode variar bastante, de 1,20 m a 1,60 m, contando com a cauda, claro.
E também, em casos raros, já foram documentados exemplares maiores. Eles se diferenciam de todas as outras espécies de lobos por terem orelhas e focinhos menos pontudos, cabeça maior e abertura mandibular mais avantajada. Os lobos machos têm peitos estreitos e caudas retas, com um forte tronco e uma camada de gordura sob a pele, crucial para proteger seus músculos e órgãos vitais em um embate feroz. A pelagem do lobo cinzento é normalmente cinza com marcações pretas, mas pode variar bastante para branco, marrom avermelhado e totalmente preta. Os lobos cinzentos têm pelos grossos com uma camada externa áspera, que esconde uma subcamada macia. Essa estrutura os protege da neve e do frio, evitando que a água molhe os pelos da camada interior e mantendo o calor corporal. Suas pernas longas permitem que eles deem passos grandes, favorecendo a velocidade, permitindo que caminhem quilômetros na neve alta e ainda lhes dando a capacidade de longos saltos horizontais. Onde vivem? O American Pitbull Terrier atual tem suas origens na Inglaterra, no início do século XIX. Bulldogs e Terriers foram cruzados para produzir cães dedicados, corajosos e atléticos que eram gentis com suas famílias. Eles se tornaram cães de trabalho multipropósito, conduzindo o gado, indo à caça, protegendo a propriedade e ainda eram companheiros da família. Infelizmente, também foram usados para esportes sangrentos e desumanos, como iscas de touros e brigas de cães, razão pela qual ainda são estereotipados injustamente como agressivos e até mesmo proibidos em alguns locais. A raça chegou aos Estados Unidos em meados do século XIX, onde foi ainda mais refinada e amplamente divulgada pelo mundo. Os maiores criadores de pitbulls do mundo estão nos Estados Unidos atualmente. O lobo cinzento é uma espécie altamente adaptável e amplamente distribuída que habita ecossistemas diversos no hemisfério norte, de florestas densas cobertas de gelo a desertos secos e tundras que muda sua paisagem a cada estação. O lobo cinzento, juntamente com o puma, é considerado um dos mamíferos mais adaptáveis que temos vivos no mundo moderno. A adaptabilidade dos lobos cinzentos é evidente em sua capacidade de prosperar em uma ampla variedade de ambientes, com grandes alcateias e uma vasta descendência de filhotes. Comportamento e habilidades. A base do comportamento de um pitbull está em uma lealdade profunda e afeto pelos membros de sua família humana. Se seus donos sabem direcionar a energia e a necessidade de exercícios dessa raça, ele será um protetor fiel, ótimo com crianças e extremamente carinhoso com sua matilha, incluindo outros animais que possam dividir o mesmo ambiente com ele. A inteligência é uma característica marcante dos pitbulls. Suas mentes perspicazes os tornam aprendizes rápidos, respondendo bem a métodos de treinamento consistentes e positivos. O treinamento precoce e exercícios físicos somados à socialização são cruciais para canalizar sua inteligência de forma positiva, pois ajudam a prevenir problemas de comportamento e a promover boas maneiras no cão. Pitbull está no top 5 dos cães mais habilidosos. Eles podem escalar muros, saltar de árvores e pular alto para pegar um brinquedo que lhes interesse. Geralmente, são eles os campeões em competições de habilidades de escalada, por exemplo. Seu temperamento é significativamente influenciado por fatores como genética, criação e ambiente. Quando criados em um lar amoroso com treinamento e socialização consistentes, pitbulls podem ser membros de família gentis, amorosos e confiáveis. Porém, se forem mantidos em ambiente fechado com pouco exercício físico e nada de socialização, provavelmente esse cão se tornará uma fera mortal, capaz de atacar até mesmo o próprio dono. Lobos cinzentos são animais sociais entre si, vivendo, caçando e viajando por quilômetros em matilhas que geralmente são constituídas por uma grande família de sangue. Um grupo de lobos, em média, consiste de 3 a 40 indivíduos, incluindo o casal alfa líderes que são os patriarcas dessa família.
são os líderes da matilha que irão definir o território do grupo, escolhendo locais para as tocas, rastreando e liderando as caçadas. O lobo cinzento é um animal 100% selvagem. Para eles aceitarem um ser humano em contato direto, o humano deve se enquadrar em comportamentos similares aos deles e respeitar seu espaço. Assim, ele fará parte da matilha e terá a fidelidade do animal. A inteligência do lobo é superior. Eles são capazes de definir estratégias, sabem quando avançar e recuar caso sua vida esteja em jogo. São ágeis em corridas e possuem um equilíbrio invejável. Mesmo em terrenos escorregadios, como um lago congelado, esse animal seria capaz de desviar sem escorregar de um ataque direto. Além disso, possui uma comunicação sofisticada entre a matilha e um olfato superior ao de todas as raças de cães que conhecemos. Sua resistência física é impressionante. O lobo cinzento pode percorrer até 200 km por dia, alternando entre caminhadas e corridas, mesmo que enfrente uma tempestade de neve no caminho. O vencedor. Por mais que você me critique nos comentários, o lobo cinzento certamente derrotaria o pitbull. E calma, que eu vou te explicar o porquê. Claro que o pitbull não cairia facilmente, afinal sua agilidade lhe confere uma vantagem. O fator que define esse embate é apenas um: lobos são predadores. Eu sei que o pitbull seria um ótimo cão de caça caso fosse treinado para isso, porém os lobos são predadores naturais. Isso lhes confere uma força de mordida superior a 400 PSI contra uma mordida de 235 PSI de um pitbull, graças à evolução e à adaptabilidade das espécies. É importante mencionar que eu acredito que dificilmente o lobo sobreviveria por muito tempo depois, pois a mordida do pitbull é larga e arrancaria grandes partes de pele, que poderiam facilmente infeccionar e ceifar a vida do animal. Mas a verdade é que lobos são matadores profissionais. Um cão doméstico, não importa o quão feroz ou ágil seja, está mais distante de sua predisposição genética natural por virtude da domesticação. E sim, o lobo tem uma vantagem significativa de tamanho sobre o pitbull, e isso não é algo que podemos ignorar. Mesmo que você tirasse todas as outras vantagens do lobo, como mandíbulas e dentes muito mais fortes e maiores, acostumados a comer carne até os ossos, por exemplo, o pitbull ainda teria uma batalha difícil apenas por causa das variações de tamanho que são grandes. E claro, independentemente do confronto, devemos lembrar que esses animais devem sempre ser respeitados. Registre sua opinião nos comentários sem me ofender pessoalmente, por favor. Se possível, deixe seu like, se inscreva e nos ajude a chegar a 500 mil inscritos. Muito obrigado por assistir. Fui!